tirar aqui. E, olha, ele dá umas, às vezes uns pretos assim, né? Estranho, porque não tem esse preto no original. É pra aparecer bem a tela, né? É. Tudo bem se não aparecer algumas pessoas? Eu acho que é isso. Tá ótimo, melhor ainda. As pessoas não são importantes. Fechou, obrigado, Olivia. Então, pra gente continuar aqui, isso aqui, quem já foi meu aluno já viu, quem não foi vai ver, né? Mas isso aqui eu vou fazer um apanhado rápido pra gente ter mais ou menos a mesma ideia de como enxergar o vinho, né? A primeira coisa que a gente tem que, eu vou ser mais rápido nisso, que normalmente problematizo mais nas aulas, é que o que é degustar, o que é fazer uma análise sensorial? É perceber o vinho como ele é, né? Botar os sentidos em exercício e extrair dele tudo que a gente consegue perceber. Que é uma coisa que tende a ser subjetiva, mas não é. Ou sendo, não sendo subjetiva tem subjetividade, ou sendo subjetiva tem objetividade, tá? Porque é uma ciência e a gente acaba atuando como instrumentos. E atuando como instrumentos a gente se calibra para conseguir perceber as coisas de um modo meio parecido. Qual que é a parte mais subjetiva? É o que, por exemplo, um aroma X, que é de fruta vermelha, te lembra framboesa e para ti lembra mirtilo, que é uns detalhes mais íntimos que, ok, cada um vai na sua biblioteca lá e busca aquilo que parece mais. Mas, de um modo geral, o que não dá para acontecer é sentir, por exemplo, eu sentir morango e tu sentir laranja. Opa, aqui tem algum dos dois tem errado, né? Não tem... A menos que ele tenha as duas coisas, mas se vocês estiverem falando da mesma coisa, se eu pegar aqui um potinho puro de aroma, você sentir um pouco, alguém tá errado, né? E é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, tá? Não se é um bom degustador aprendendo porque uma vez fez disciplina de análise sensorial, a gente ganha isso com o tempo mesmo. Só para ter uma ideia, né, a gente tem a percepção que a gente faz das coisas, por exemplo, não precisei pensar muito para entender que esse computador é um quadrado preto, né? Isso aí, na verdade, a gente tem um estímulo, que é o próprio fator, a gente transforma isso, né, que é o próprio fator externo, a gente transforma isso numa sensação e a nossa cabeça diz, mas essa sensação é de um computador quadrado preto. E assim a gente faz quando a gente pega uma bebida, quando a gente vê um vinho que tem, por exemplo, uma cor amarelo, ouro, escuro, pouco escuro, o processo é o mesmo. A diferença é que é muito mais fácil enxergar um computador preto, entender o que é ele, e pegar uma coisa que às vezes para vinho tinto é muito mais chato de ver cor do que branco, né? Que tem profundidade de cor e mais intensidade, mas o processo de fato é o mesmo, tá? Por que pareça, nós vemos as coisas ao contrário, né? Como se estivéssemos de cabeça para baixo, o nosso olho distorcesse. Eu não consigo aceitar isso, mas é a verdade. Sim, é como se o mundo estivesse ao contrário, de fato. Esqueci de apagar um detalhezinho. Outra coisa que é interessante, né, no sentido de... Qual é o sentido mais importante para vinho? Para vinho? Olfato. A gente acha que é uma coisa que a gente toma, né? Mas gosto é muito mais fácil de sentir do que aroma, que é um montão de aroma que a gente tem sensores específicos para gosto e as sensações também são mais fáceis. A gente tem nos aromas o melhor dos mundos e o pior dos ensinamentos, assim, porque é mais difícil conseguir decifrar um aroma em um monte de outros aromas e é mais difícil fazer essa ligação. Se eu entregar uma comida salgada, vocês logo entenderam, opa, isso é salgado, não é ácido, não é doce, não é alguma outra coisa, né? O aroma, isso aqui parece limão, mas parece laranja, mas está misturado com framboesa e fica meio difícil de a gente perceber. Sim, mas eu também tenho uma coisa, né? Se você não tem olfato, o teu gosto não será fiel. Sim. Você depende do olfato para sentir gosto. Sim. Que é uma outra coisa que eu ia comentar, né? A gente tem olfação direta, esqueço que ele não funciona, a gente tem olfação direta, aquilo que a gente enxerga pelo nariz, mas a gente tem tudo que a gente está consumindo até engolir, essa passagem está aberta e a gente percebe, às vezes até melhor, né? Porque a boca aquece e tem vários aromas que a gente não sente em olfação direta. Principalmente num vinho branco que está aí a 8 graus, 10, 12 graus, a gente está a 36, se tudo estiver certo, a gente está a 36,5, né? E esse aquecimento faz com que a gente desprenda mais. Por que uma coisa tem aroma? Porque ela tem molécula volátil, né?
E aí a gente vai percebendo melhor com a medida que quase desprender e alcançar Não, eu estou falando do contrário mesmo. As pessoas que têm anosmia não sentem gosto. Elas só sentem amargo, azedo. Sim. E deu... Sim, eu não estou falando exatamente disso, porque é que a gente tenta, em boca a gente está percebendo aromas o tempo inteiro. E às vezes melhor do que no nariz. Alguns muito sutis somem, porque são muito sutis, outros mais difíceis aparecem coisas que a gente não sentiu na olfação direta, tá? Isso também forma o que a gente chama de retrogosto, né? Aquilo que fica, a persistência do retrogosto é aquilo que fica do que a gente consumiu. Que é isso que eu falei aqui da via retronasal. E tem um desenho típico das papilas gustativas que sempre tem alguém, vou usar o termo pentelho para dizer que ele está errado. Ele não está errado. A questão é que ele não é absoluto. A gente tem zonas que a gente tem uma concentração maior de papilas. Por exemplo, as papilas de amargor estão lá no fundo da língua, as de doçura na ponta, ácido na lateral e para dentro delas, como se fosse mais para o centro da língua, salgado. Não quer dizer que ele só se sente salgado nessas zonas. Então, quando alguém diz que esse desenho não tem nada a ver, está errando em ser outro extremo, né? Porque, na verdade, a gente tem papilas de tudo em todos os lugares e a concentração maior se dá nessas zonas. A gente percebe isso, inclusive, quando toma, por exemplo, Campari. Eu sempre dou um exemplo, o exemplo do Campari, porque é doce, logo ele cara e depois é super amargo, né? Claro, o último lugar que ele vai parar é nas papilas de amargor, né? E além disso, o amargor é residual. Tomar um gole é amargo, 2 é mais amargo, 3 é impossível. E, claro que a gente tem essa percepção do Campari e é claro que esse desenho ainda funciona, né? Assim como a gente consegue perceber mais acidez quando põe bebida para o canto da boca, né? Para as bochechas ali, em contato com as laterais da língua. Não bem as laterais, né? Mas quase chegando lá. Coisas que nós temos que saber, inclusive, apenas se forem brancos. Sempre branco antes de tinto, sempre seco antes de suave. Quanto mais doce, mais pro fim. Isso muda a ordem que a gente serve. Por exemplo, se tivermos vinhos meio seco, o ideal é que eles fiquem para depois. Açúcar ofusca o paladar. Igualzinho acontece quando a gente come uma torta e depois toma uma bebida qualquer, que a bebida fica sem gosto, claro, a nossa boca está puro dulçor, assim, não consegue, distorce a percepção. Sempre leve antes de encorpado, sempre jovens vinhos que não são feitos para envelhecer e depois vinhos com potencial, porque eles têm mais coisa para contar, é uma sequência de complexidade. E sempre os vinhos novos antes dos envelhecidos. E aqui tem uma coisa interessante, os envelhecidos quase sempre eles perdem em intensidade, só que eles ganham em complexidade. Por isso que se a gente servir eles antes, os novos ficariam, embora mais intensos, ficariam mais ofuscados pela complexidade que tem mais nos envelhecidos. Talvez depois em casa vocês vão ficar lendo isso e vão tentar fazer esse exercício de novo, mas são coisas diferentes. Até bom estar gravando, vocês, não sei quando é que eu vou pegar o vídeo, mas... É sempre normalmente uma sequência de complexidade. Por isso que a gente deveria, não é o nosso caso aqui, quando a gente está falando de guetes, né, mas servir um tinto seco antes do branco suave, porque o branco suave, a doçura, de fato, atrapalha o paladar. E são situações específicas, né? A gente está falando de vinhos normalmente mais leves, então não é o caso passar um tinto por cima de um branco enquanto o açúcar vai ofuscar mais. Se o vinho mais leve for mais leve, a gente vai servir ele antes. Tá? Não deveríamos deixar vinhos leves ficar velhos, mas eles a vida inteira vão ser leves e fraquinhos, tem que servir eles antes. Porque eles não têm coisa para ganhar com o tempo. O erro foi ter esses vinhos envelhecidos, né? Então a gente não deveria nem servir eles, para bem da verdade. E se a gente tiver vários vinhos doces, a gente vai seguir a doçura. Pouco que sabe da doçura, tudo provado, tá? O rótulo não vai me dizer, vai dizer que é seco, meio seco ou suave, eu não consigo saber quanto mais doce ou menos doce é o meio seco ou suave. É só provando. Por que eu botei rosés aqui? Porque tem alguns guetes, não da denominação
denominação que são rosés. A verdade é que pode ter vindo da denominação rosé se eles fizessem por aquecimento dessas clones que tem cor rosada, ficaria meio acinzentado. Mas o que a gente tem que saber é que nem sempre os rosés são tão pesados. Na boa parte das vezes, vale dizer aqui um exemplo que eu conheço bem, o Bottiglia Rossata, por exemplo, não é um vinho pesado. E talvez o vinho do Baldin, que é um Chieti com bastante madeira, vai passar por cima dele se a gente puser antes, vai ter muito mais complexidade e intensidade. Então é um caso em que o rosé estaria antes do branco. E muitas vezes nos rosés clássicos do mundo o rosé está mais leve que branco. Tá? Não é uma coisa, não é nenhuma um grande mistério, isso é um fato. E tem que cuidar que às vezes os rosés têm açúcar e aí, claro, eles vão para o fim. Felizmente a gente rompeu um pouco esse histórico de vinhos rosés doces, porque, meu Deus, no Brasil não era pessoa que se fazia vinho rosé e doce, aí tomou uma fama ruim por décadas, mas vinhos rosés são muito bons. Tudo bem até aqui? Em termos visuais, a primeira coisa que a gente vê, né, o quanto limpas são as taças, eu acho que é uma boa observação para quando a gente fala em serviço, né, não se pode servir vinhos em taças sujas, nem com insetos e nem com coisas desse tipo, tá? Então, por favor, tenhamos sempre a taça mais limpinha. Eu aqui tento não... A gente pode fazer polimento com álcool, eu tento não fazer porque muitas vezes fica aquele resíduo. Como a gente não faz num restaurante, por exemplo, tu faz o polimento no começo do serviço, né? Até servir o álcool já foi. Aqui pra gente, eu tenho receio que acabe ficando o cheiro de álcool. Eu prefiro até lavar ela bem, deixar secar escoando e ponto, que é como estão essas que a gente vai usar. E a gente vai ver a limpidez do vinho e o aspecto. Limpidez, o que é? Vou passar adiante aqui. Não, mas mais adiante eu mostro, não faz mal. Eu só vou falar das coisas em si. E o aspecto que é a intensidade de cor e as tonalidades. Intenso é quanta cor tem, tom é que tipo de cor tem. Se eu tiver um rosa e um azul, são tons diferentes. Se eu tiver um amarelo ouro e eu tiver um esverdeado no vinho branco, são tons diferentes. Agora, eu posso ter um esverdeado um pouco intenso ou muito intenso, e eu posso ter um amarelo ouro muito intenso ou um pouco intenso. Tá? Intenso é quanta cor tem, intensidade é quanta cor, né? E tonalidade é que tom efetivamente tem. Que é, às vezes, uma tarefa difícil, nem sempre a gente é bom em decifrar cores, né? Eu acho que eu mesmo não sou de coisa, toda vez eu fico na dúvida se eu estou certo. E coisas importantes que a gente pode ter vendo o vinho visualmente num sentido não muito bom. A maior parte dos vinhos é feito para estar límpido, sobretudo esses gates que a gente vai tomar aí. Ele não estar límpido pode ser sinal de desenvolvimento de algum micro-organismo. Gera célula, gera turbidez. Ele pode não ter sido bem estabilizado, gera aqueles cristalzinhos, gera um pouco de borra mais fina, dependendo de como for o caso. Era para ser um vinho claro e está bem amarelão, oxidação, tá? Clássico problema que acontece com garrafa transparente, pega a luz no supermercado e fica amarelão, tá? Isso não é bom. E para fazer a análise visual, a gente inclina o vinho sobre um fundo branco e percebe ele em todo aquele halo que forma, né? A diferença entre centro e borda, mais para a borda, menos superfície tem de líquido, mas consegue enxergar ele, né? Consegue definir melhor o que tom é e até mesmo quanta intensidade de cor tem. E tem as tais das lágrimas, tá? Detesto falar sobre lágrimas porque é uma bobagem tremenda, tá? A história das lágrimas é que quanto mais lentas são para escorrer, mais álcool tem. Mas isso não é bem verdade, porque tem N fenômenos que acontecem ali, tá? Temperatura, densidade, extensão superficial, quantidade de glicerol intervém bem mais em lágrima do que álcool, tá? Então eu não vejo sentido, eu nunca perco meu tempo analisando lágrimas. A temperatura ambiente pode influenciar? Pode, a temperatura que tiver influencia porque evapora mais ou menos álcool mais rápido, então eu não sou de falar de lágrimas não, mas quando ouvirem falar é sobre isso. Normalmente os vinhos Guettes não tem muita Guette, não tem muita lágrima porque eles têm baixo teor alcoólico, né? E aí, claro, com menos álcool tende a formar um pouco menos.
Mas não quer dizer que porque eu vi um com mais, outro com menos, que eles têm diferença, que o que mais tem, mais álcool tem. Às vezes não é isso. E na prática eu adoro quando acontece que alguém fala, às vezes tem mais, às vezes tem menos, às vezes tem mais álcool, e a gente vai na garrafa e eu contrário, porque não depende só Mas de essa lágrima a gente visualiza como? escoando o líquido na taça. Quando tu gira ele, o que fica ali vai escorrendo. Ah, tá. O biólogo falando que já não faz sentido. Não, a gente não fala sobre isso, a gente não fala mesmo. Isso é muito mais para leigo do que para... Sim, sim. Aí, coisas que que a gente pode ter aqui, que não costumam ser boas, tá? Turbidez, por que não é bom? Porque normalmente a gente tem eles líquidos, né? A gente tem eles filtrados, clarificados e prontos. Qual que é a exceção? Quando a gente tem vinhos que não é para ser assim. Quando a gente tem espumante Soulier, que ele continua com a levedura, por isso ele fica turvo, por isso fica turvo, né? E alguns vinhos sem filtrar, que é uma certa moda, para não interferir muito no vinho, eles acabam tendo. Vinho laranja costuma não ser um pouco mais turvo, mas de um modo geral a gente vai ter vinhos límpidos, ou seja, não ver limpidez, né, ver turbidez, provavelmente queremos dizer algum problema com elaboração ou com conservação, tá? Só para ter bem claro, tá? Isso aqui não é uma diferença de intensidade de cor, a gente tem uma diferença de turbidez. Até pode ter diferença de intensidade, mas aqui tem esse aspecto leitoso, opaco, aqui tem ele clarinho, né? Isso é turbidez. Isso é um exemplo de tonalidade bem extremo, né? Um rosado e um branco, com um certo tom esverdeado, me parece. Mas a gente poderia ter diferentes brancos. Aqui a gente tem diferença de tonalidade, aqui está mais palha, esverdeado, aqui um ouro claro, palha, e aqui um ouro velho, que a gente chama. Mas antes de tudo a gente tem também diferença de intensidade, né? Eles estão crescendo em intensidade. Lá tem menos, aqui tem mais ou menos, aqui tem muita intensidade de cor. Vale dizer, isso aqui provavelmente é aspecto de vinho velho ou de muito macerado. A gente vai ver daqui a pouquinho, quanto mais intensidade tem, mais tende a estar velho, ou mais tende a ter macerado. E aí o julgamento... Em barricas também. E passagem por barrica também aumenta a tonalidade amarela. Como é que a gente julga? Como a gente faz esse julgamento? Percebendo depois do nariz, né? Se ele tem característica de maceração, se tem característica de madeira, ou se simplesmente oxidou, ou enfim, né? Tem tá oxidado ou tá velho demais. De um modo geral, a gente tem com brancos pálidos a ideia de uva muito pálido, uva pouco madura, ou exagerado na clarificação. E o contrário, né? O excessivamente intenso, ele é um vinho que provavelmente ou macerou, intencional ou não, seja porque eu não consigo separar, como é o caso de alguns produtores de baguete, seja porque acabou ficando velho e oxidado, então normalmente o tom muito intenso não é muito bom para vinho branco, tá? O mais ideal é essa tonalidade discreta, tem cor ali, média intensidade no máximo, tonalidades mais claras, como por exemplo o esverdeado, amarelo de ouro para baixo, né? Palha, fora isso normalmente é sinal de um pouco mais de idade. O tom mais jovem de todos costuma ser esse amarelo esverdeado. A presença de tons dourados pode ser por envelhecimento, pode ser por começo de oxidação, pode ser por passagem por madeira, pode ser por ter passado sobre as borras no que se chama de batonagem, que é o processo de deixar o vinho sobre borras para deixar ele mais intenso. E claro, se a gente estiver falando de muita intensidade, a gente está falando que ou ele é um licoroso, ou ele tem muito tempo de madeira, ou eventualmente ele se perdeu e oxidou e ficou velho. Tá? O maior sinal de envelhecimento de vinho branco é ficar amarelão demais. Quando eu não tenho nenhum desses processos que fazem ele ficar amarelo desde sempre. Tudo bem até aqui, gente? Ó, para ter ideia, isso aqui é um branco, tá? Isso não é um tinto. Isso é um branco impossível, a menos que ele seja um licoroso de exceção, isso é um vinho que não tem condições de tomar, né? A gente tem um vinho até com muita intensidade de cor, mas ainda está longe desse tom de oxidação, né, que acontece
acontece que ele vai oxidando o que tem de compostos fenólicos e acaba ganhando essa cor escura, parecida com a que tem de vinho tinto bege. Pelo mesmo motivo, inclusive, né? Cai um monte de cor, bom, não vem ao caso, né? Porque é tinto e acaba sobrando só esses fenólicos que oxidam com essa cor marrom, assim. Se a gente falar de rosé, normalmente a gente vai dos mais clássicos daqui para baixo, ou de, na verdade lá no limite, que é tênis de cor. Aqui a gente está falando muito de um rosé sul-americano, muito rosé de Novo Mundo e alguma outra coisa da Europa, mas de modo geral os rosés são bem tênues, bem mais para salmão, pele de pêssego, pele de cebola e por aí vai. E se a gente falar de espumante, a gente vai acrescentar a questão do perlage, né, que é as bolinhas, né, formadas do gás carbônico, que elas se desprendem. Em teoria, quanto mais fininhas e mais persistentes, melhor é a qualidade, mas isso é muito relativo. Hoje a gente consegue fazer coisas que têm uma cara boa e que podem ter sido feitas com pressa. Tem produtos que dão conta de trazer uma condição melhor para a efervescência do espumante, tá? E a gente divide ela entre o desprendimento e a coroa. Alguns espumantes formam coroas que têm mais proteína, normalmente formam coroa, que é aquele halo de espuma que acaba ficando. Pode ser o caso do Goethe, que tem um pouquinho mais de proteína normalmente na sua composição. Quais são as principais? E aqui, você não vê que eu tirei essas aqui do trabalho da Luísa Amazon, isso? Que é, na verdade deveria ser Freitas, que é o último sobrenome dela, eu acabei de perceber que eu botei Amazon. Que ela fez esse trabalho de mapear as características principais, tá? Qual é a característica principal do Goethe? Amarelo esverdeado e amarelo dourado, tá? São os que mais aparecem. Essa é exatamente a frase que está no desenvolver da dissertação dela. Tá indo rápido, tá indo bem. Isso que eu queria falar de visual. Então o que a gente vai ver? Vai fazer esse exercício todo para enxergar, muito provavelmente na maior parte dos casos, um vinho entre o amarelo dourado e o amarelo esverdeado. Provavelmente mais para o esverdeado quanto menos maceração e mais bem qualificado, mais para o amarelo com maceração e com madeira. E a gente tem uma diversidade grande, tá? Tem uns que maceram, tem uns que vão para madeira, tem uns que são bem fresquinhos e pouco macerados, que vão estar num tom mais para o esverdeado. Dito isso, a gente passa para a olfativa, que é a que eu acho que é mais importante, né? O que a gente faz? A gente avalia a intensidade, avalia a qualidade e avalia o quanto ele é fiel à variedade, às vezes sem saber, no nosso caso a gente sabe que são todos deles, mas às vezes sem saber, fazendo um prognóstico do que deve ser, e o quanto é fiel também ao terroir. E aqui no caso do Goethe é bem importante, né? Já que é um vinho de denominação de origem, que ele tem as características que tendam muito a essas que a gente vai ver daqui a pouco, que a Luísa acha na sua dissertação. E que são aquelas que eles são acostumados a perceber, afinal de contas, por isso que são típicas, né? Porque estão sempre lá. Ou maior, né? Com alguma margem, claro, de diferença, elas costumam estar lá. E foi mais ou menos isso que a gente fez quando fez a degustação dos vinhos aqui, e um pouco do que a gente vai tentar fazer hoje para tentar ver os descritores que mais parecem para vocês e tentar de repente ter um painel com vocês em uma próxima oportunidade. E também a gente verifica a presença de aromas desagradáveis. O que são aromas desagradáveis? Defeitos, efetivamente, tá? Oxidação, um cheiro de rolha, que é um cheiro de mofo, cheiro de esgoto, que é sulfídrico, um problema de vinificação, às vezes de engarrafamento e alguns outros defeitos que tem aí que a gente não vai se adentrar muito. Não os tenho percebido em vinhos Goethe. Vale a pergunta, tá, e o cheiro de vinho fluxado é um defeito? Se for intenso demais, sim. Não é uma característica típica. É claro que ele tende a diminuir a percepção de qualidade quanto mais ele aparece, tá? Mas ele é uma característica típica. Eu acho que depende também do conceito da vinícola, né? Se isso vai ser um defeito para a vinícola ou não.
Em questão do vinho Goethe, talvez não seja, mas uma vinícola que procura se aproximar mais de vinhos finos, daí talvez seja. Tem uma certa ponderação que a gente tem que fazer, tá? Até porque, assim, quando a gente fala em tipicidade, talvez, do que eu comentei mais cedo, né? O mais típico era fazer como eles faziam antigamente, não tinha prensa, não tinha enzima, não tinha tudo mais. Mas eu tenho ficado feliz de ver que cada vez eles se distanciam um pouco desse modelo muito maceradão e, consequentemente, muito forçado. E aí eles vão ficando com uma tendência a moscato, vão pegando uma tendência a ser mais refinadinhos. Então, do meu ponto de vista, o perfil mais agradável, que eu acho que mais pega ali o consumidor que se pretende alcançar. Dá uma ideia de um vinho mais qualitativo. Poderia fazer, já estão fazendo vinhos laranjas com maceração bem clara, definida? Poderia. E aí vai aparecer essa característica que é do processo mesmo, tá? Apesar que eu andei provando um laranja de lá que estava muito bom, inclusive bem refinado, bem agradável. Como alguns bons vinhos laranja de outras variedades que tem pelo mundo. Quando a gente sente aromas herbáceos, provavelmente a gente está falando que ele é característico em algumas variedades que tem aromas herbáceos, tá? Como o Trebbiano, como o Sauvignon Blanc, como o Semillon. Se não, provavelmente está falando de pouca maturação de uva. E é difícil errar para branco, mas acontece, porque o branco é feito com uva menos madura e já tem aroma o suficiente, mas às vezes acontece. Tá? Por exemplo, um Chardonnay super herbáceo, algo de errado tem. Não é normal que o Chardonnay tenha como uma característica de uma uva madura. O que seria o herbáceo? Cheiro de ervas, cheiro de grama cortada. Folha de Até mesmo um tomate, certo vegetal, tá? Herbáceo bem vegetal, eu botaria aqui pimentão verde, folha de tomate. folha de tomateiro, por aí vai. Quando a gente fala em brancos frutados, sobretudo quando a gente está falando ali de cítrico, de floral, primeiro que eu estou falando de vinho muito jovem, esses aromas somem muito fácil com o tempo, oxidam, se perdem. Então, é um bom sinal, um vinho bem preservado. Grande parte das vezes o Goethe está bem preservado porque eles vendem de ano a ano, uma vantagem que eles têm, né? Eles, inclusive, quando vem a nova safra, eles estão com as últimas garrafas da anterior e dali a pouco eles já têm a nova, isso é bom, tá? Então, a gente... É positivo e é qualitativo que a gente veja esse tipo de aromas nos vinhos Goethe. Quanto mais frutado, mais tende a ser uva bem madura. E quanto mais por aromática a variedade, como por exemplo o moscato, malvasia e a própria Goethe, que tem uma tendência a ser bem expressiva aromaticamente, mais a gente espera que tenha bastante aroma. Tá? Por outro lado, a gente tem branco de muito pouco aroma, provavelmente a gente está falando de uva pouco madura, menos aroma e mais tendendo para o herbáceo. E às vezes a forma de fazer que é muito racional, tá? Macerou demais. Na verdade, quando macera demais, você não tem aroma fraco, tem bastante uma outra paleta de aromas. Mas, por exemplo, não fez uma clarificação adequada para fermentar, não fermentou numa temperatura adequada, a gente acaba perdendo uma paleta de aromas que acaba não aparecendo no vinho. E eventualmente são variedades pouco aromáticas, tá? A própria Trebbiano é pouco aromática e, além de ser herbácea, é pouco aromática. Não é o caso de Goethe, tá? A gente pretende, a gente espera ver vinhos com uma boa intensidade aromática. Presença de notas amadeiradas, algumas vezes é característica de algumas variedades, não é o caso da Goethe. Algumas vezes vem de vinificação, como a própria fermentação malolática, que é uma transformação de ácidos que tem no vinho, pode dar um aroma lácteo que lembra madeira, pode ser sempre associado à passagem por madeira. Pode ser a passagem por madeira, efetivamente. Pode ser, quanto mais eu vejo, quanto mais eu sinto, maior tende a ser esse estágio em carvalho. Eventualmente pode ser por uso de madeiras no vinho e não do vinho na madeira, tá? Em pedacinhos de madeira, isso é lícito, mas dá efeitos um pouco diferentes, de menos qualitativos. E eventualmente a gente pode usar muita madeira para disfarçar algumas deficiências do vinho. Herbáceo demais, a gente põe bastante madeira e a madeira tende a dar uma sobressaída e disfarçar um pouquinho aromas de uva menos madura, por exemplo. Mas
Mas tu deu o exemplo do baldinho antes, né? Aquele vinho tem muita presença de madeira, mas ele também destaca outros aromas. Ali tá um perfil muito bem feito de equilíbrio entre o vinho que aceita muita madeira e não se perde com isso. Ele tá tudo ali muito bem posto. Tu sente muito a salinidade, o coco. Aquele vinho ali, pra mim, é bom. Eu acho que um bom exemplo de vinho com madeira que tem um bom equilíbrio. Aceita bastante madeira, tem bastante, não é um exagero, mas está bem presente e tem um bom equilíbrio. Acho que ali realmente é um bom exemplo. E assim, ó, dependendo do cheiro de madeira, uma coisa é cheiro agradável, né? Cheiros desagradáveis, eventualmente, não é nem carvalho, em casos de vinícolas mais tradicionais, esses pinho e tudo mais, grápia, que deveria ser revestido, né? E aí acaba dando um gosto ruim, né? Será que aqueles barris lá da Parisiense, você sabe de que maneira que Provavelmente pinho ou grápia. Normalmente são essas daí que a gente mais usa. Porque eles não são o casco, né? Eles são revestidos. Ou deveriam ser, porque se não forem, eles vão dar esses cheiros meio desagradáveis de madeira, de resina, que não é bom. Que é bom distinguir até, né? O que é cheiro de madeira, como madeira tostada, nobre, nozes, coco, baunilha, e ameixa, não, desculpa, tabaco. O que eu queria dizer em vez de ameixa? Amêndoa, perdão. E outra coisa é resina, outra coisa é cheiro de madeira velha, cheiro de mofo. Isso não é bom, a gente não espera nos vinhos isso, tá? Não tenho percebido esse tipo de aroma nos vinhos vinhos. O nosso pinho de grande produção aqui não é bem apropriado para envelhecimento, né? Eu estudei sobre essas madeiras. Ele é inerte porque ele é impermeabilizado, ele não vai ter contato. Entendi. E aromas estranhos provavelmente querem nos dizer que faltou um pouquinho de cuidado em vinificação ou que aconteceu tudo certo, mas que em algum momento se perdeu na conservação, tá? Ou alterações por lúpulos, alteração por calor ou alteração biológica que tenha acontecido ali, de um vinho que não foi bem estabilizado, que eventualmente foi bem feito, mas não bem estabilizado. Por exemplo, vinho com resíduo de açúcar, se não bem estabilizado, pode fermentar na garrafa. Provavelmente vai dar cheiro ruim e vai dar turbidez. Então, normalmente, aroma estranho, alguma coisa de errado tem na vinificação. Vale a pena a gente separar a origem deles, tá? A gente fala em aroma primário, aquilo que vem da uva de origem. Secundário, que vem das fermentações, tá? Então, o primário está muito ligado ali à uva, frutas, avoras, cítricos. Secundários, muito mais a fermentação, efetivamente, lácteo, pão, fermento. E uma série de aromas também florais e frutados que só se dissolvem em fermentação. Não tem na uva e aparece no vinho depois. E os terciários são do amadurecimento e do envelhecimento, tá? O que se chama de buquê. E se tudo der certo, a gente não vai ter eles nos vinhos gates. São vinhos que se caracterizam por serem vendidos jovens e não tem um grande potencial de amadurecimento. E não tem mal não ter potencial de amadurecimento. O que tem mal é querer envelhecer uma coisa que não deveria ser envelhecida. Vai oxidar, vai amarelar, vai perder aqueles aromas mais frescos e não vai ganhar nada com isso. E é um problema que a gente costuma ter na mente do consumidor de um modo geral, que quanto mais velho, melhor. Ele ganha, deixa na estante de cabeça, né, para cima ali, com a rolha sem líquido, secando, oxidando, e quando vai tomar 10 anos depois, toma uma bela porcaria. Pronto? Você acabou respondendo assim Professor, quando a gente vai na vinícola do Amazon, que é a Patrícia, ela mostra os vinhos que estão lá envelhecidos, para quem vai fazer experiência e tudo, se você quiser o jantar, que são, né, uma outra faixa, que estão lá há bastante tempo, não me lembro exatamente agora, mas coisa assim de mais de 10 anos. Então esse vinho, teoricamente, porque esse foguete não é um vinho para envelhecer ou não? Algumas formas de fazer ele fazem com que ele tenha mais potencial, né? Quanto mais maceração, mais dá... Primeiro, mais amarelão ele é e menos ele tem diferença quando envelhece.
envelhece, mais vai dando chance de ele envelhecer bem. E passagem por madeira também, né? Eu sei que a da minha tem vinhos um pouco Não, mais velhos. não. Não, eu estou dizendo que a da minha também tem vinhos mais velhos que também faz esse tipo de situação. Mas de um modo geral não é o perfil médio. O perfil médio é bem Ela falou, jovem. inclusive, que quando a pessoa quer degustar, ela tem que ficar no mínimo um dia inteiro, porque ele vai sendo tomado logo aberto, depois de tanto tempo, e nananã, que é uma Ele vai experiência mudando, porque ele vai interessante desses oxigenando. vinhos que eles guardam, que eles têm já há bastante tempo. Masguete mesmo? Ou Sim. tintos? É, legal. Isso aqui foi a primeira vez que alguém sistematizou de um jeito mais inteligente o que são os aromas. Tá? Se vocês verem, isso aqui é simplesmente uma tabela que se juntou as duas pontas. Aqui tem uma família maior, por exemplo, deixa eu pegar um mais fácil aqui. Herbáceo vegetal, fresco, que subfamília, fresco, aqui os descritores, como eucalipto, menta, grama cortada, tá? E a gente encontra outras pela internet, voltadas para vinho tinto, voltadas com exemplos de aroma tal, onde é que sente, por aí vai. Mas a original é essa coloridinha aqui da Soren Nobel da Universidade de Davis. Eu sempre fico em dúvida e sempre desconfiado dessas diversas rosas, porque são tantas e tantas. Eu evito elas, essa eu sei que é a que foi feita lá no começo, e é um artigo científico, de fato, que gerou ela, tá? Porque eu perco a minha fé nessas rodas de aromas, assim, de tantas que tem uma. Começa a ser muito da cabeça de cada um e eu evito, porque o pé da cabeça não é do conhecimento geral, né? Ou pelo menos da percepção geral. Em questão de defeitos, gente, eu deixei alguns aqui, eu não quero falar sobre eles, tá? Dificilmente a gente tem cheiro de vinagre, que é acidez volátil, a gente tem oxidação, que é um cheiro desagradável nas comidas de vinagre. E esse, só de curiosidade aqui pra mim, né? TCA, É o cheiro de rolha, cheiro de mofo. O mofo que dá na rolha, tá? Bretanomices, se tudo der certo, não acontece, é um fedor, a fármaco, ou a esterco mesmo, um cheirão de curral horroroso, tá? Esse aqui acontece de vez em quando, ou podre em função de erro de fermentação, ou até mesmo por engarrafamento. Às vezes dá um certo pico de oxidorredução e ele acaba formando esse aroma. Se ele sair do logo, não é um grande problema. Às vezes ele persiste, aí é um defeito grave. E tem outros menos importantes aqui pra gente, tá? Mas eles pode ter alguns defeitos e normalmente são sinais de que algo aconteceu. É oxidação, por incrível que pareça, porque a luz acaba dando aroma de enxofre. E quais são as características olfativas, segundo a Luísa Amazônia de Minas Guedes? Maçã verde, mel, frutos brancos, maracujá, floral, abacaxi, cítricos e herbáceo. Eu destacaria bastante aqui para mim mel, é muito comum eles falarem em mel. Frutas brancas de um modo geral, abacaxi acho que aparece bastante, cítricos, herbáceo eu não sinto muito, normalmente mais nos perfis mais macerados, e tem uma coisa que ninguém falou e que eu sinto bastante, eu não sei se foi, será que só eu falei sobre isso, tinha muito pêssego. Para mim tinha pêssego naqueles vinhos, nesses mais delicados, muito pêssego, parecia um iogurte de pêssego. E mineralidade. Tem fruta branca. E mineralidade, tá bem lembrado, não está posto aqui, no volta e meia eles têm esse aroma, que é difícil de traduzir, mas que é um cheiro de pedra molhada, isqueiro, alguma coisa assim. Maresia. De alguma forma é. De alguma forma é. Isso que entraria como frutas de caroço, né? Que aí seria pêssego, damasco, essas... Eu sinto bastante pêssego neles, assim, eu senti ao menos nesses que a gente provou no ano passado. Dá pra dizer fruta tropical, né? Abacaxi, maracujá ou fruta tropical por Pode, se puder refinar melhor, né? Porque às vezes a gente sente o que seria mais ou menos o tutti-frutti, frutas tropicais de um modo geral, sem conseguir especificar uma em si, né? E pode ser, sim, poderia ser um descritor. Tudo bem aqui nas olfativas? Estamos nos encaminhando já para finalizar com os gostos. Esqueci de tirar aqui também os
falhou, a gente não percebia que tinha, mas originais eu ainda consigo. Esse aqui eu botei no PDF para evitar que distorcesse. Não percebi mesmo. Mesmo desenho de antes, tá? Já falamos sobre isso. Agora, o que eu queria falar? Para a gente cuidar algumas coisas que a gente confunde, tá? A astringência com acidez. O que é astringência? É uma sensação, tá? É aquela sensação que não costuma aparecer em branco. É de taninos, é de polifenóis, que é aquela amarração que dá na boca, tá? Secar a gengiva, né? É isso. É diferente de secar a boca, inclusive porque se for acidez, tu saliva e não seca a boca, né? A astringência É seca. a banana verde, né? Isso. Fica áspero. A mesma coisa com a amargor. A amargor é um gosto que se intensifica, a astringência é uma sensação, uma aspereza e secura na boca. E se tudo der certo, a gente não sente a astringência em brancos, talvez os mais macerados. Amargor podemos sentir, até é bom um certo nível de amargor para dar persistência. E nos mais macerados, provavelmente a gente também tenha mais amargor, é uma tendência a distrair mais da casa. E outra coisa que a gente não pode confundir, vocês... Qual que é o oposto de doce? Salgado. Amargo. Então, muita gente diz que é amargo, não é, né? O oposto de doce é sem açúcar. E talvez nem amargo, talvez nem salgado. É o oposto de doce sem açúcar, tá? E às vezes a gente confunde coisas, sobretudo no começo da vida, ali, vinhos secos como eles serem amargos. Eu lembro que uma vez, lembra do netinho de Paula, o cara tem tudo junto, mas tinha um negócio, como é que era? Dia de princesa, não sei nem por que eu tava assistindo.